Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, estou fazendo aqui hoje o primeiro encontro de alguns encontros que eu quero fazer para a gente começar a tirar o aparelho um pouquinho do armário, da mesa, né? E colocar ele de fato numa prática diária do fisioterapeuta com o seu equipamento. Eu vou falar um pouquinho sobre o equipamento ultraportátil, mas ele de fato vai servir para qualquer equipamento. Hoje a gente vai iniciar o processo das 6 configurações que você deve aprender e ter uma dinâmica legal para ter uma melhor qualidade da imagem. E isso tanto no transdutor, né, que a gente tem aqui, tanto linear quanto convexo. Sei que o linear é um pouco mais fácil para esses ajustes, né, por ter uma frequência maior, vai ter uma qualidade de imagem melhor. No entanto, o outro já fica um pouquinho mais difícil, mas entendendo as possibilidades, a gente chega nesse denominador de uma qualidade melhor da imagem. A sala está um pouco escura aqui para dar ênfase ao que a gente quer ver aqui, né? Então, eu quero ver a tela, daqui a pouco eu vou ligar o aparelho e aí vamos ter aqui o reflexo, essas luzes que a gente tentou evitar aqui durante o dia numa configuração aqui da sala. Então, eu vou iniciar. Esse nosso primeiro encontro ele vai ser breve por conta de alguns ajustes que eu estou fazendo com o Zoom ou com o Meet, né? Mas já vou deixar gravado lá no grupo e aí na semana que vem eu já tenho uma programação de estender um pouco mais para a gente discutir um pouco mais e ampliar os debates. Infelizmente não vai dar para eu ficar discutindo o chat aqui nesse momento, mas assim que acabar a nossa aula aqui e eu disponibilizar ela lá, a gente pode discutir a aula e qualquer outros parâmetros da aula, ou qualquer dúvida do aluno, lá no nosso grupo, que tá, vai ficar ativo aí durante a semana. Então eu vou ligar o equipamento aqui, né? Para quem ainda não tem esse equipamento ultraportátil, ele possui as duas sondas, né? Sendo que na curvilínea ele tem a terceira sonda, que é a convex, quando a gente ativa o preset cardiológico. Então eu estou ativando aqui para iniciar o processo de leitura dele. Vou conectar ele aqui e aí a gente começa a fazer. É, é muito importante que durante o processo de utilização do transdutor você inicie o exame de forma adequada. Então, não esqueçam jamais de internar os dados do paciente, nome, identificação, gênero, idade, né? Isso é fundamental para quem faz pesquisa, para quem quer entregar um laudo, para quem quer colocar no prontuário. Então, identificação do paciente no equipamento é fundamental. E isso geralmente eu faço antes do paciente chegar para ser avaliado, ou antes de eu chegar na casa dele para avaliar ele, tá? Então eu identifico esse paciente, o ok, e vou começar o exame que eu quero. Para começar o exame, o nosso transdutor, ele começa sempre com o transdutor curvilíneo, mas eu posso mudar para o retilíneo, mas hoje eu vou iniciar com o curvilíneo mesmo, tá? Só para a gente ter uma dinâmica de diferença aqui. Não esqueça jamais que os presets que nós utilizamos estão aqui, tá? Você vai escolher um desses presets que já vem um pré-ajuste de fábrica do equipamento para a realização de um exame. Porém, a gente sabe que quem ajusta esses presets geralmente não faz exame. É um técnico engenheiro lá da China que colocou num laboratório e ajustou ali basicamente alguns parâmetros para chegar. Então a gente tem que ter o domínio desses ajustes. Não basta escolher o preset e achar que resolveu o problema. Não. A gente tem os ajustes finos que colocamos para essa avaliação que você deseja fazer. Hoje eu vou fazer uma avaliação que pode não ser comum a todos, mas ela vai ser interessante porque ela é difícil de ajuste durante o exame, que vai ser a avaliação pulmonar. E aí eu vou explicar um pouquinho por que que eu escolhi ela.
Eu vou colocar o preset aqui inicialmente de abdômen, mas poderia escolher o pulmão. Então vou escolher o pulmão e já está ali. Escolhi o preset de pulmão. E aí entra agora o momento de realizar o exame. No momento de realizar o exame, eu tenho esses 6 ajustes que eu quero fazer durante a melhora da qualidade da imagem. Se eu colocar aqui o gel, ele já vai me dar um parâmetro de possibilidade, tá? Para eu identificar já como tá mais ou menos essa imagem. Então eu tenho transdutor curvilíneo. Jamais posso esquecer do meu Probimark, que é a marca do transdutor, que é esse verdinho que está aqui na tela, né? Ele que vai me dar minha orientação se ele está crânio caudal, o exame, látero-medial. Então é aqui, ó, que eu vou apontar. Geralmente a gente usa o Probimark voltado para a cabeça do paciente. Eu vou fazer um ajuste aqui inicial para a gente começar a identificar algumas coisas que atrapalham no nosso exame. Por exemplo, eu tenho o ganho mais e o ganho menos. O ganho é fundamental para você que quer mais brilho na tela, ou seja, a intensidade do eco maior, o mais branco, ou menor quando você diminui ele. Ele, na nossa imagem, está aqui, ó, GN, está em 57. Eu vou setar ele ao máximo, no máximo, 105 decibel. Então, em 105, você vai ver que a imagem vai estar muito branca. Então, deixei lá ele assim, tá? 105 decibel. E eu vou também ajustar uma outra coisa, que é o que a gente chama de faixa dinâmica, gama dinâmica, ou no nosso aqui, está escrito AD, que aqui referencia como DR, que é o 90. O que seria essa faixa dinâmica? São os tons de cinza que a gente coloca na imagem. Eu vou tirar ele todo. No nosso aparelho, ele vai de 40 a 110. Então eu vou colocar o nosso aqui em 40. Quando você. Desculpa, passou um pouco. Quando você observa essa imagem, você vê que ele estragou a imagem, ou seja, estourou muito o brilho, que está no máximo, e o DR, que é a faixa dinâmica, também está muito abaixo. Para o exame pulmonar, a gente vai ver que isso não funciona. Eu vou pegar meu modelo aqui e vou colocar, ó, ele aqui, ó. Olha como a imagem está ruim. Eu não consigo identificar nada nessa imagem. Imagina se o preset começa assim. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar o ganho, vou diminuir o ganho, vou diminuir, que eu quero uma intensidade de eco menor. Então, eu vou botar ali em 50. Ficou em 51. Outra coisa, eu vou mexer nessa faixa dinâmica agora. Eu quero um tom de cinza maior para isso melhorar. Então, ó, coloquei em 80. Já consigo ver a pleura e linha A. Vou botar 90. Desculpa, desculpa. Vou botar 90. Opa, a avaliação pleuropulmonar tá aqui, ó. Tá? Se eu colocasse 100, também não ia alterar tanto, mas já tá aqui uma avaliação pleuropulmonar que eu vou frisar aqui só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ótimo. Notem que a gente tinha dois parâmetros muito alterados, tá? Inclusive, nesse contexto, também tinha um outro parâmetro que está bem alterado, que é a frequência. A frequência do equipamento, cada sonda tem duas frequências. A frequência da sonda curvilínea é 3,5 e 5 MHz e da retilínea 7,5 e 10. Quanto menor a frequência, pior é a qualidade da imagem. O que que eu fiz? Eu deixei numa frequência baixa, eu deixei num ganho absurdo de alto e numa faixa dinâmica.
baixíssima. Todos esses parâmetros estavam chegando numa imagem que eu não conseguia identificar nada. O que que eu percebo no colega? Que muitos de nós ligamos o equipamento, encostamos no paciente, esperamos uma solução para essa imagem que não seja minha. Mas a solução só pode ser sua, porque tem duas coisas que você deve fazer sempre que for fazer um exame de imagem. Primeiro é a posição de onde você coloca o transdutor. A posição, a inclinação da mão. Então, isso dificulta na hora de fazer o exame, se você não tem uma mão adequada para fazer. Uma outra coisa é são os ajustes que a gente tem que fazer desses botões, desses 6 fatores de avaliação. E você percebeu agora que um casa com o outro? Não adiantava só eu diminuir o ganho e deixar a faixa dinâmica lá embaixo. Eu tinha que trazer ela para cima também. E aí a frequência eu poderia ter alterado para 5, já que eu estou avaliando uma criança. Então, são fatores que eles vão um colaborar com o outro para o sucesso de uma imagem. Note agora que eu estou vendo a linha pleural aqui. Linha A, linha A, linha A, tá? Ainda cabe alguns ajustes aqui para melhorar essa imagem. Se eu fizesse aqui a mudança da frequência, por exemplo, isso melhoraria a imagem. O que que eu quero dizer? Que você precisa mexer no equipamento. Uma outra coisa que a gente mexe pouco é isso aqui, ó. Estou fazendo o exame, vou alterar a frequência aqui na harmônica. Então, mexo aqui na harmônica, ó, ele já me deu uma qualidade de exame maior. Só que eu poderia jogar esse exame um pouco mais para longe. Note que lá eu não vejo nada, não tem detalhe para mim. Então eu preciso da profundidade e trazer ela o mais perto possível que eu conseguir. O que eu vejo também algumas vezes é que o colega ele faz exames de 10 pessoas diferentes, todos com a mesma profundidade. E aí não dá para entender por quê. O exame é diferente para cada um. Os detalhes são diferentes para cada um. Então, temos que nos atentar. Não é porque eu escolhi o preset de pulmão que eu vou fazer a melhor avaliação pleuropulmonar. Não. Eu vou mudar agora e vou fazer um músculo esquelético. É mais fácil, porque ele tem uma qualidade melhor, o retilíneo, né? Então eu tenho que ajustar o ganho, a profundidade, o foco, a faixa dinâmica, a frequência e o ruído. O ruído, depois eu vou falar melhor um pouco também sobre essa possibilidade. Todos esses fatores vão interferir numa qualidade de você entregar um exame com qualidade, fazendo um laudo, imprimir esse laudo, tá? E outra coisa, não se faz um exame comparativo com relação a querer fazer um diagnóstico se eu não sei ajustar. Se o ajuste não é o que eu quero fazer. Então, ó, vou mudar o transdutor para o retilíneo agora e a gente vai observar que o que eu quero ver agora, vou fazer uma análise básica, tá em músculo esquelético preset. Só que eu quero vir aqui, relaxa. Ó, eu quero encontrar um vaso. Olha lá. Nítido pra gente que o vaso tá ali, né? Se eu trouxer ele mais pra frente, ó, eu vejo o vaso perfeitamente. Note que nesse preset a faixa dinâmica está em 50. Ó, aqui o DR está em 50. Esse é o ideal, porque eu quero destacar o preto e branco. Vou colocar esse DR em 110, que é o máximo. Olha como altera meu exame quando eu quero destacar o preto e branco e eu coloco muito cinza. Então, mudou tudo. Mudou o músculo, mudou
a faixa na configuração. Então, quando eu estou fazendo o exame, que eu quero análise do que é preto e branco, no caso do vaso, do músculo, né, que tem muito líquido, esse DR tem que ser menor. E ali, ó, o ganho já está no máximo, né? 104. Se eu diminuir muito o ganho, eu vou diminuir aqui para a gente chegar em 30, onde é o mínimo dele. Ó, quando eu tiro o ganho, olha o que que acontece. Cadê o vaso? Cadê a delimitação dele? Se eu não sou capaz de entender que eu preciso agora aumentar o ganho, no eu tive que abaixar, assim como o DR. Agora, para destacar o preto, eu preciso ativar mais o branco. Olha lá, agora o vaso está ali perfeitamente. Então é um jogo que a gente faz o tempo todo. Notem agora que ele está com a frequência de 10. E se eu mudar a frequência para 7,5, eu pioro a qualidade do exame. Olha o que que aconteceu. Tanto que ele ficou mais cinza e mais borrado. Vou voltar para o 10, porque eu quero o exame com mais qualidade. Vou abrir aqui o vaso. Ó, vou escolher aquele ali e vou abrir ele aqui. Ó, abri o vaso. Estou destacando branco e preto agora. E como é que eu faço isso? Destaque do branco e preto se dá através do ajuste que a gente faz, tanto do ganho, quanto da faixa dinâmica, quanto da frequência. Esses três ajustes para nós são fundamentais. E aí, o que que eu quero estimular? Que você faça a melhor imagem. Tire o aparelho, faça em você ou num paciente que está fazendo um outro procedimento, está aguardando alguma coisa. Comece a utilizar ele sempre. Colocando ele em prática todo dia, você vai melhorando. Nós vimos aqui que a gente tem 100 participantes nesse grupo, uma média ali, um pouquinho mais. 75% do grupo, segundo aquela pesquisa, tem o seu equipamento. Mas se eu fizer uma análise aqui, quem é que utiliza esse equipamento todo dia? 5 pessoas. É muito pouco. Não basta a gente comprar e investir no equipamento para ele ficar guardado na maleta embaixo. Então a gente precisa que o fisioterapeuta desenvolva agora. A gente já sabe que pode fazer, pode cobrar, pode laudar, pode fazer tudo. Só que eu já tenho o equipamento, já está acessível às minhas possibilidades. Porém, agora eu preciso colocar em prática tudo que a gente vem fazendo. A gente tem um grupo agora de discussões no COFITO sobre a ultrassonografia, que a gente quer de fato que a ultrassonografia vire especialidade, entre outras coisas que a gente deseja. Porém, não adianta a gente divulgar e levar isso se a gente não tem um arsenal de pessoas para trazer essas possibilidades. E é o que eu sempre falo, o aparelho de ultrassom ele não vai fazer a imagem por você. Se a imagem está ruim, está errada, não está legal, é quem é o operador dessa imagem que está fazendo. Só que eu só posso melhorar essa imagem fazendo ela diariamente. Tentar fazer um exame por dia. Eu quero cobrar por esse exame. Eu quero entregar o laudo. Eu quero discutir isso com o meu paciente. Porém, eu preciso melhorar essa dinâmica. E esse grupo e esse estudo que eu estou fazendo aqui é justamente para isso. Gostaria que, assim, ali, 3 meses nós tivéssemos aqui pelo menos 50% dos colegas que já têm um equipamento ou que já utilizam no seu dia a dia, mesmo que não seja seu, que tenha no hospital, no consultório, entre outras coisas, uma possibilidade de você estar usando ele diariamente. É isso que a gente precisa aumentar. A gente vem aí há 10 anos falando de ultrassonografia, trazendo ela para uma realidade, só que a gente não consegue implementar isso na prática do dia a dia. E é o que a gente quer fazer. A gente quer qualificar o colega para que ele possa dar um passo adiante, levar para o clube de futebol, levar para a sua instituição de ensino, né? Ter uma grade curricular com autossonografia e tudo isso.
a gente vai poder auxiliar aqui. Começamos hoje numa dinâmica de observar o exame, e aí agora a gente vai começar a ver alguns protocolos para colocar definitivamente a ultrassonografia dentro do seu rol de procedimento. Assim como eu fiz lá no grupo uma enquete de quem tem um aparelho, a gente vai fazer uma enquete do que a gente pode abordar na próxima aula. Vamos fazer aqui uma avaliação do ombro por completo. Antes disso, você vai receber um PDF do que a gente vai fazer, do que a gente vai ver. Vamos fazer do joelho, vamos fazer do É, diafragma.